Oi galera, tá começando mais um Espaço Universitário, o programa da TV Câmara São Paulo, que apresenta produções audiovisuais feitas por alunos de comunicação. Hoje vamos exibir 2 documentários. Nesse bloco, o tema é zooterapia e o trabalho é sobre o Joey, um cachorro super fofo que visita crianças com câncer internadas em hospitais. O doc foi produzido por alunos da Universidade Anhembi Morumbi. Bora assistir? Joey, a alegria que cura. Roda aí! Joyce, ele é funcionário do Hospital São Paulo há alguns anos, né? E ele visita as crianças nas unidades, em algumas unidades pediátricas, fazendo uma terapia com essas crianças. Uma felicidade que quando eu vejo ele, eu fico, meu olho lagrima. Eu me sinto muito bem. É bem legal, divertido ele, faz as crianças rir muito. Eu falaria que ele era legal, muito grande e um bom amigo. Quem é o Joe pra mim? Ele é um amigão, né? Ele é muito simpático, assim, bem calmo. Nós resolvemos trazer o projeto para o hospital porque acreditávamos no benefício que ele traria para as crianças internadas. A zooterapia ajuda muito, muito. Acho que devia até se estender o tempo que as crianças têm com os animais, né? É uma interação muito verdadeira, né? A criança não tem sentimentos falsos, né? O que ela sente ou o que ela realmente expressa é o que ela realmente sente, e o animal também não tem, né? Então é uma relação muito verdadeira. Eu coloquei na intranet que nós iríamos capacitar um novo grupo de funcionários e voluntários. E a dona do Joe, ela era secretária aqui da universidade. E ela veio e disse para mim, olha, eu não tenho tempo para contar histórias, mas eu gostaria de contribuir com a humanização porque eu tenho um cachorro terapeuta que foi treinado para isso e que hoje trabalha como terapeuta num abrigo para idosos. Eu e minha irmã bolamos um projeto, né? Adestramos o Joe primeiro, bolamos um projeto e aí entramos com pedido no hospital, né? Primeiro nós começamos trabalhando em asilos com ele, porque ele já estava adestrado e tal, e aí entramos com pedido no hospital. À primeira vista a ideia não foi muito aprovada, nós tivemos muita resistência, nos chamaram de loucas, porque onde já se viu vocês querem colocar um cachorro dentro do hospital, num hospital como o nosso, que é um hospital quaternário, onde tem doenças graves, não é como a maioria dos hospitais que internam uma simples pneumonia. Mas nós lançamos o desafio e sempre tem aqueles que vão contra e aqueles que vão a favor. O adestramento é para eles obedecerem, subir as cadeiras, dar pata, deitar, sentar, mas para obediência mesmo, né? E aí ele vai se condicionando no hospital, por exemplo, a gente primeiro passa por um ambulatório, vê se eles resistem a estresse, porque tem cadeira de rodas, maca, e assim, e eles são muito dóceis, então eles se adaptaram muito bem. Eles tomam banho uma vez por semana, eles têm os dentes escovados 3 vezes por semana, escovam os pelos diariamente com uma solução
própria que o veterinário ensinou eles. A gente traz carteirinha de vacina, eles são vermifugados mensalmente, então é um tratamento todo diferenciado. Eles são cães especiais, né? Tem que ter um tratamento diferenciado, até porque o cachorro ele não pega doença do ser humano e não transmite doença ao ser humano, a não ser a raiva. Mas a gente prima para que ele esteja em boas condições. Quando ele não está bem, a gente não traz, né? Então, porque assim, a gente prima para que seja um trabalho muito perfeito, perfeccionista, né? E as comissões fazem exigências e a gente atende, principalmente porque a gente trabalha, por exemplo, no GRAAC, que são crianças com câncer, com baixa imunidade, a gente trabalha na ACD, em um monte de lugares, né? O hospital que o pessoal tem paralisia cerebral, a Cruz Verde. Então, a gente procura atender tudo direitinho, fazer tudo que eles nos pedem. Então, nós juntamos força nesse momento, todo mundo trouxe artigo, e aí a gente... E uma das questões que os docentes mais levantaram era assim, que o CCIH, que é a Comissão de Infecção Hospitalar, não ia aprovar. Então, nós fizemos o caminho inverso do que eles queriam. Juntamos todo esse material, junto com o projeto da Ângela e da Lucy, com carteira de vacinação do Joe, atestado de saúde, atestado de adestramento. Juntamos tudo e entregamos na mão da CCIH. Então, a Comissão de Infecção Hospitalar começou a estudar o acesso do Joe ao hospital. E, na verdade, foi um parto, porque durou 9 meses até eles se convencerem. E nós cobrávamos sempre essa resposta. E aí, quando não tinha mais como, eles disseram pra gente, olha, realmente a gente não tem como barrar o Joe, porque é comprovado cientificamente que a possibilidade de infecção através do animal é muito pequena e esse N não chega a impedir a entrada dele aqui. E aí nós começamos o trabalho com o Joe. Ele é um presente de Deus para nós. Nós ganhamos o Joe quando ele tinha 2 meses de idade. Nós ganhamos com um amigo nosso, né, que tinha 3 Goldens, e aí ele pôs para cruzar e ele nos deu de presente. Realmente a recepção com ele é muito grande, né? As crianças faltam cair da cama para estar perto dele. Eu acho que é muito interessante para a criança, como o cão também é visto como o melhor amigo do homem, né? O melhor amigo de todos, que é um cão de uma raça dócil, né? De uma raça que é para viver mais dentro de casa, no contato com as pessoas. Eu acho muito interessante trazer para as crianças, no momento da dor, no momento da doença, esse melhor amigo, né? Para ter esse contato, de poder tocar, de poder pegar no animal e receber essa energia que o animal traz para o ambiente. Eu costumo tirar foto, né, para mostrar para meus amigos, né, porque muitos não acreditam, né, eu falo do tamanho dele, porque ele é muito grande. E a gente às vezes brinca, assim, eu mando ele dar a patinha, ele dá. Pra gente aqui que faz tratamento, acompanhamento das crianças, tem crianças que chegam a ficar meio cabisbaixa. Com a chegada do cachorro, o Joey, a criança brinca, se diverte com ele. Teve uma época que uma das professoras estava passando um processo muito triste, que ela foi defender, acho que doutorado, mestrado, não sei, e ela não conseguiu passar. E ela chegou assim, super cabisbaixa, triste, chorando mesmo, e era o dia da visita do Joe. Ele chegou, ele entrou, ele não quis saber de ninguém, porque ele entrava direto e já ia falar com a professora Isabel. Ele chegava lá, faltava beijar a professora Isabel. Ele foi direto na outra professora, pôs a pata, o rosto perto dela e ficou como se... E aí que ela chorava mais ainda, né? Porque ela falou, meu Deus, ele está adivinhando o que eu estou precisando. Muitos emocionaram, mas o caso que mais me emocionou, assim, digamos, um dos,
Foi uma menina, ela tinha toda essa parte comida pelo câncer, ela estava fazendo uma cirurgia reconstrutiva, tinha um catéter colocado e ela tinha muito complexo, né? Quando nós chegamos no quarto, a enfermeira perguntou se ela queria receber, ela com a mãozinha. E o Joe, ele nunca faz isso, nós colocamos ele na cadeira e ele, num gesto de amor, ele deu uma lambida nela, do rosto inteiro. E ela soltou o braço imediatamente e falou para a mãe que queria tirar uma foto. E a mãe ficou muito emocionada e nós também, porque para o Joe não importava que ela não tivesse nariz, boca, olho, ele amaria ela incondicionalmente. Vários, por exemplo, você está no parto, a criança não quer nem falar com você, né? Às vezes cobre até a cabeça, e quando que o Joe aparece, ele já estende a mão, já senta, já quer que o Joe chegue perto. Isso é muito comum acontecer. Não sei se eu posso ficar contando uma experiência pessoal, mais uma, né? Minha mãe esteve internada aqui há quase 2 anos, veio a falecer e tudo. E em casa eu comentava muito com ela, mãe, o Joe veio, mãe, de quarta-feira é o Joe, mãe, não sei o que, o Joe. E a professora fez questão de levar o Joe para ela. Nossa, ela parece que ela renovou. Um dia nós chegamos para um menino e ele falou assim, tia, amanhã você me traz um cavalo? Eu falei, tá bom, vai ser meio difícil, mas a gente vai ter. Porque ele brinca comigo e ele é que nem uma criança porque ele é uma criança, bem dizer. Achei ele legal. Joey, você é meu amigo. Continue vindo aqui, que você traz alegria não só para as crianças, mas como para o hospital todo. Eu ia falar pra ele que ele era meu melhor amigo. Tem crianças que são apaixonadas e assim, até quem não gosta de cachorro acaba se apaixonando pelo Joe, porque ele é apaixonante. Eu agradeceria, né, primeiramente por ele ter ajudado eu a vencer o meu medo de cachorro e agradecer também por alegrar as outras crianças, né? Não só alegrar a mim, mas como alegrar todos também, porque ele é muito importante pra gente. Muito fofo, né, Adri? Muito, Yara. E para falar desse trabalho, recebemos aqui a jornalista Tainá Marques e Rodrigo Bifani. Sejam bem-vindos, gente. Obrigado. Para começar, por que vocês decidiram fazer esse tema da zooterapia? Então, a maior dificuldade para todos os alunos de comunicação é justamente a escolha do tema. Então, a gente bateu um pouco a cabeça, mas nesse caso a gente teve uma facilitadora. Foi a mãe de uma das meninas do grupo que trabalha no Hospital São Paulo e conhecia o projeto do Joey. Então, a gente chegou primeiro no projeto do Joey para depois delimitar o tema em zooterapia. E desde o começo vocês pensaram nesse tema? Não. No começo a gente já tinha pensado em vários outros temas diferentes que a gente tinha gostado, mas aí quando a gente soube da história do Joey, do projeto, do hospital, de como ele foi parar lá, a gente se encantou e a gente começou a pesquisar ainda mais e a gente decidiu, não, é isso que a gente quer fazer. Esse tema zooterapia não é muito discutido aqui, né? E como foi a pesquisa de vocês para vocês pesquisar um tema tão delicado assim? Então, a pesquisa foi um pouco densa porque ainda existe muito preconceito, principalmente da classe médica, com o tema. Porque, de fato, levar um cachorro para dentro do hospital gera um pouco de desconforto da parte deles. Mas a gente começou a pesquisar, viu que existem grandes pesquisadores que comprovam que a zooterapia é um trabalho eficiente, que ajuda no desempenho cognitivo, na melhora mesmo do paciente. Então, por isso a gente começou a pesquisar e ver que era um mundo completamente que a gente não tinha noção de como seria.
Então a gente achou interessante e resolveu pesquisar um pouquinho mais a fundo, entrar mais na zooterapia através do trabalho do Joey. Sim. A gente usou como pano de fundo ele. E como foi a escolha dos personagens e dos depoimentos pro Doc? A gente já chegou no hospital focado que a gente queria falar com os pacientes, mas as crianças, que era o foco do Joey, eles focavam mais nas crianças e nos idosos. Porém, os idosos era uma coisa mais complicada, porque eles já estavam mais debilitados e tudo mais, então a gente achou melhor falar só com as crianças. E assim, elas foram muito receptivas, elas gostavam muito de falar sobre o Joey, porque você falava com elas, o olho dela brilhava quando falava dele, então... Mas para conseguir fazer elas falarem, a gente precisou de muita conversa. Olha, isso daqui é uma brincadeira, tá tudo bem aí, como você tá, quanto tempo você tá aqui. Então a gente foi começando a conversar com eles para eles irem se soltando pra gente conseguir falar. Mas em nenhum momento a gente teve nenhuma recusa, nenhuma... Os pais aceitaram tranquilamente, deixarem eles darem muito tranquilo. A gente teve a parte de autorização de imagem, que a gente teve que pedir, porque todos eram menor de idade, então os pais tinham que autorizar. Mas nenhum se recusou, falou que... Todos apoiaram muito o projeto, falaram que super tiveram uma melhora com os filhos. E eles se encantavam com o cachorro, então nessa parte a gente não teve problema nenhum. E também foi interessante que a gente ouviu também lá do hospital, parte administrativa. Sim. Todo o processo, além das donas do Joey, que participaram disso tudo, conversar com o pessoal do administrativo, eles também tinham histórias. Teve uma enfermeira que contou que a mãe dela foi tratada no hospital e teve o auxílio da zooterapia e viu a melhora. Então, os próprios funcionários começaram a demandar isso. Tragam o Joey, vamos mostrar, vamos colocar para os nossos pacientes isso. Vai ser muito interessante. E estavam há 6 anos desenvolvendo esse projeto lá no Hospital São Paulo. E por parte do hospital e dos lugares onde vocês gravaram, foi difícil de conseguir as autorizações? Foi facilitado? Vocês já tinham esse contato com uma mãe? No Hospital São Paulo a gente já tinha esse contato, mas mesmo assim a gente teve que fazer uma carta toda explicando como era o processo, o que a gente ia gravar, qual a finalidade do documentário, falando que não tinha nenhum fim lucrativo, pro diretor do hospital, para ele deixar a gente entrar. Então teve essa burocracia sim. A gente só conseguiu 3 dias de gravações no hospital, nada além disso, até porque, querendo ou não, a rotina do hospital toda continuava, então os pacientes continuavam, as consultas continuavam e era... E nesse pouco tempo, vocês conseguiram fazer tudo mesmo? Sim. 3 dias? A gente saiu gravando tudo dentro do hospital. Várias imagens de cobertura a gente fez, que a gente acabou não usando, mas a gente falou, vamos gravar para ter de reserva caso aconteça alguma coisa. E no outro lugar que a gente gravou, que foi no GRAAC, a gente não tinha contato nenhum lá dentro, então a gente foi mesmo atrás, explicou todo o projeto, desde foi o mais princípio, difícil no GRAAC? Foi bem mais difícil. Foi difícil o contato, porém a autorização foi muito mais rápida. Nossa, isso nos surpreendeu também. Sim, porque a gente não teve que fazer toda aquela carta de elaboração da explicação, não sei o quê. A gente só ligou e falou, olha, a gente tá com um projeto assim, assim, assim. Aí ela falou, não tem problema, vocês podem vir tal dia daqui, que as crianças vão estar aqui e tal. Então no GRAAC a entrada foi mais fácil. Tanto que lá no GRAAC a gente gravou na brinquedoteca. Então a gente aproveitava o momento que o paciente estava ali esperando entre uma sessão e outra, ou queria descer ali para brincar, a gente chamava, conversava com os pais primeiro para ver se eles aceitavam. Sim. E daí a gente ia conduzindo ali a conversa na brinquedoteca mesmo. Foi bem legal porque elas estavam já no momento de descontração, de brincadeira, então a gente conseguia conduzir a conversa do jeito que a gente queria para sair no documentário de elas levaram essa entrevista muito na brincadeira. Teve um entrevistado, um menininho que estava lá, que ele levou tanto na brincadeira que ele chegou uma hora e falou, ai, vem aqui, chamou um amigo dele para participar também. Então, começou a convidar, né, para vocês já. Ela estava muito descontraída. Eu acho que o lugar que a gente estava também ajudou muito, né, que era a hora que eles tinham para relaxar, então foi bem legal, assim. Que legal. De qualquer forma, falar com crianças pacientes de câncer é muito delicado, né? Sim. Como foi pro grupo? Como foi para vocês escolherem o material que seria usado? Vocês tiveram que deixar alguém de fora? Então, foi bem complicado, primeiro nessa parte da gente tentar não se comover tanto, porque, querendo ou não, a gente estava ali ouvindo uma história. Sim. E assim como todos que produzem documentário ouvem várias histórias, mas eram histórias ali que comoviam. E era muito fácil a gente levar isso para casa.
Então, a gente teve um trabalho assim, intenso de, nossa, olha como a gente está saindo hoje, olha o projeto que eles estão desenvolvendo. A gente acabou, o grupo, né, desenvolver um olhar de carinho pelo documentário. E por isso a gente teve pouco tempo de gravação, porém na ilha de edição era muita coisa, né? Uma cautela, foi um cuidado que a gente teve que acho que só reproduziu no projeto final. E um acordo que a gente tinha entre nós mesmo, principalmente quando a gente foi visitar as crianças do GRAA, que era assim, a gente não pode demonstrar sensibilidade. A gente tem que ir e fazer as coisas acontecerem de uma forma muito natural, entrar na brincadeira, fazer as crianças se sentirem bem. Tem que entrar no mundo delas, né? Vamos dizer. Lógico que na hora que a gente tá ali, as coisas fluíam, aconteciam, mas a hora que a gente saía um pouco baqueado, sabe? Com tudo que a gente viu lá dentro. Pessoal, infelizmente nosso tempo já acabou. Vocês querem deixar algum contato? Eu vou deixar o meu e-mail, é ta_mg@hotmail.com. Vou deixar o meu também, que é rodrigo@cdicom.com.br. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Obrigada pela presença, gente. Nós vamos para um rápido intervalo, mas o Espaço Universitário volta já. Estamos de volta com o Espaço Universitário. O doc que vamos exibir agora fala sobre a restauração de carros antigos e foi produzido pela galera da Universidade Anhembi Morumbi. Então roda aí, restaurando a força dos carros clássicos. Onde passa um carro antigo até hoje, se passar um carro antigo, alguém vai parar para olhar para o antigo, não vai olhar o seu carro novo. É uma realidade, né? Então acho que hoje eles não têm o charme e o glamour de antigamente. Na realidade, o design de carros antigos evoca uma liberdade de expressão, onde cada um fazia o que queria e não seguia a maldita tendência. É um tipo de arqueologista que ele preserva as formas anteriores. Eu acho que é isso. Isso é restaurar. É uma paixão pelo passado. O restaurador, ele tem uma boa dose de artista e uma dose maior ainda de loucura. Acho que é isso. São os dois componentes principais. Restaurador, para mim, é um hobby, um gosto. A pessoa tem que ter prazer. O restaurador é a pessoa que mantém viva a história. Esse é o restaurador. A paixão por construção e restauração veio desde cedo. É uma coisa que eu fui fazendo sem nem saber o porquê. Comecei construindo carrinho de rolemã, pipa e essas coisas e fui ficando nisso. Existe um prazer em ver a máquina ressurgir quando ela vai ficando pronta e na hora que a gente entrega ao cliente ela funcionando, redondinha, né? É um prazer muito grande. Quando eu vou desenvolver ou restaurar um carro, eu me envolvo demais com ele, mesmo que não seja meu. A gente acaba fica alegre quando tem que entregar o carro e fica triste porque está entregando. É um negócio até difícil de explicar. Eu faço o carro para o cliente como se fosse feito para mim. Então, esse é o grande apego. Quando o carro chega aqui, a gente faz um check-in do carro. A gente olha como é que ele está, principalmente em condição de lataria, de funilaria. Tá? Se o carro está alinhado, mesmo que ele tenha alguns podres e tal, se o carro estiver alinhado, já é um bom caminho. Pode ser o carro do jeito que for, mas o quanto mais bom, quanto mais inteiro, quanto mais íntegro de frisos, esses negócios, detalhes, é mais fácil de restaurar. Você pega um que está faltando todos os frisos, muitos detalhes, aí fica mais ruim, demora mais prolongado. E sendo um carro todo em original, que já esteja bastante, 80% original, já é bem mais fácil de restaurar. E é um processo delicado. E aquilo que eu falei, depende do cliente. Se ele quiser fazer direitinho mesmo, é um serviço demorado e caro. O tempo médio de restauração de um carro ele vai variar de 1 ano a 3 anos. Aí depende realmente de como está o estado do carro e o que vai ser feito nele. Eu cheguei a restaurar carro em 7 meses, e carros bem difíceis. E já cheguei a demorar 3 anos, 4 anos. Então,
vai muito em conta daquilo que a pessoa quer gastar. O preço médio para restaurar um carro é R$100 mil. Um carro americano, como uma Impala ou algo assim, né? Carros menores, que dão menos trabalho, são um pouco mais barato, tá? Dependendo do caso, pode sair mais caro. O que encarece muito a restauração de um carro são as peças, tá? Porque elas são todas americanas, cotadas em dólar, e a importação para o Brasil ela é muito cara. A restauração que eu fiz mais bizarra foi essa aqui mesmo, porque eu fiz coisas que não existem em carro nenhum, entendeu? Eu coloquei uma TV aqui atrás com som, levanta no controle remoto. Então a restauração mais bizarra foi essa. As outras que eu fiz, geralmente, porque o cliente quer e gosta, eu fiz mais ou menos original, né? O mais original possível. Tem algumas restaurações que o cliente fala assim, vamos colocar isso, vamos colocar aquilo. Se eu vejo que não vai ficar bom, eu dou a minha opinião. Ele coloca se quiser. Mas no fim ele acaba concordando comigo, eu ponho os pontos de vista que não vai ficar bom e ele concorda. E tem outras coisas que eu peço para ele, vamos colocar isso, vamos colocar aquilo. Ele também fica meio assim, mas aí eu conto a história, o que pode acontecer, o que não é. Ele também concorda, entendeu? Olha, falei restauração bizarra é até complicado, né? Eu vou dizer assim que a coisa mais estranha que já me pediram para fazer, isso já tem bastante tempo, foi num Chevette que mandaram eu fazer um scoop enorme, assim, igual o Velozes e Furiosos. Aí eu falei, bom, eu tô aqui para trabalhar. Eu fiz um scoop e ficou perfeito. Mas ele não tinha, na verdade, a função que deveria ter, que um Chevette motor 1.4, um carburador lateral, tal, né? O scoop é para puxar o ar, para poder alimentar mais o carburador, para dar mais queima, mais potência, tal. E na verdade ele funcionava como uma entrada de ar. Mais nada do que isso, né? Fez umas saias à dianteira, é coisa do modismo de época, né? Dos filmes, o pessoal curte e tal. Então, eu tô aqui para trabalhar. Eu faço, quer que modela? Eu modelei tudo em chapa, nada em plástico, né? Tudo feito, modelado, bacana. Assim, olhando ficou legal, mas eu não achei função naquilo. Mas eu achei aquilo meio bizarro. Mas foi legal. Tá feito. O prazer de ter o carro antigo é a diversão que ele proporciona, né? Quer dizer, a gente vai sair para passear, vai nos encontros. Eu gosto muito de levar minha família para almoçar no domingo de carro antigo. Eu tenho filhos pequenos, eles adoram ir no carro. Às vezes até quando você vai assim num lugar que não tem muita vaga, o pessoal deixa você estacionar na porta do restaurante. Tem essas coisas, né? Então, a gente faz assim, e ele vira uma estimação, né? A gente cuida do carro antigo, ele passa a ser parte da família, é um bem que a gente vai deixar para os filhos, entendeu? Então, ele tem toda essa história ligada. É um cachorro que não morre. De toda a sua história, vamos começar no primórdio lá, né? Os carros eram muito mais trabalhados, né? Com pouca tecnologia e funcionavam, teve a época do cobre, do latão. Então, eles eram muito mais trabalhados, a madeira era mais trabalhada, tudo tem uma alma. Nós costumamos dizer que o carro antigo tem alma. O visual dos carros antigos são muito, dependendo das décadas, são arredondados. Depois tem aqueles que eles chamavam de rabo de peixe, os Beleros, Chevrolet, eles alongavam a traseira e a dianteira, então ficava um carro do Batman. Então são carros longos. Na minha opinião, eu gosto mais dos carros na década de 30 até 60. Tem mais frisos, mais luxuosos, mais acabamento. Eles não faziam economia de nada. Tem pessoas que gostam mais da fase de 29, de 1910, mais antigo, aqueles Fordinho e tal. Mas é um carro que não tem velocidade, é um carro barulhento, é um carro só para exposição. E esses carros da década de 30 até 60, é um carro que você pode viajar para qualquer lugar. Tem os mais novos, mas eu prefiro até os 60. Na década de 50, a época das aeronaves, né? Então só sai aqueles carros com muitos frisos, aqueles rabos de peixe, todo aquele que envolvia e transformava toda uma geração, né? Hoje, lógico, a modernidade está aí para acontecer realmente, então ela vem, a tecnologia vem ajudando em uma infinidade de coisas, temos freios melhores, direções melhores, mais conforto e tal,
Mas o design hoje eu acho ele muito copiado, uma montadora copia da outra, é uma coisa muito assim, plástica. E os frisos clássicos, não existe isso aí, não existe carro, você pega um carro de hoje, não tem um cromado, não tem nada. Quando eles lançam um carro moderno com um cromadinho na lanterna, todo mundo já fica assim. Naquela época não fazia questão nem de economia de material, e o cromado era o charme do carro, né? E eu, na minha opinião, ainda o cromado é o charme do carro. Os carros antigos têm uma lataria que os de hoje não chegam nem aos pés. Eu trabalho numa montadora, eu vejo o tipo de chapa que uso. É claro, hoje em dia não seria viável fazer carros com chapa tão grossa, porque não iam acabar nunca, né? Tanto é que esses exemplares têm até de 70 anos e a chapa está íntegra. A gente entende o espírito da coisa e isso vai desenvolvendo, né? Porque eu vou falar uma coisa para vocês, você tem que conversar com o carro também. Por incrível que pareça, apesar de ser um ser inanimado, ele te passa algumas coisas. Então tem carro que tem coisa que vai ficar bem nele. Tem coisa que a gente sabe que não vai ficar bem no carro. Eu digo que é quase um vício, né? Eu gosto tanto disso daqui porque, na verdade, o retorno financeiro ele não é tão grande assim. Apesar da restauração custar muito caro, o custo da restauração é alto também. Olha, eu vou dizer que o maior desafio da profissão hoje é você ter pessoas apaixonadas e envolvidas realmente no carro antigo. O que acontece hoje? Poucos profissionais seguem essa profissão. Em vários momentos já pensei em parar, não sei o quê, porque dá muito trabalho, mas a gente não consegue largar. Meu pai sempre teve carros americanos, desde que eu nasci, meu pai já tinha esse tipo de coisa. Eu tenho uma foto com 2 anos de idade, ao lado de um Ford 48 Clube Coupé, que é o que tem a traseira longa, né? Então, para mim sempre foi uma coisa natural conviver com isso. Eu gosto de carros antigos a partir do momento que eu vi um filme nos anos 70, no tempo da brilhantina. Aqueles carros antigos me deixaram comovido e meu sonho foi sempre ter um carro antigo naquelas características. Na verdade, o Pino, quando ele pede para eu restaurar os carros dele, ele participa muito. Por quê? Como os carros dele são todos originais, tipo 95% a 100% originais, ele preza muito nos detalhes. O mínimo detalhe, olha, aqui tem que ter a curva, tem que ser assim, olha, aqui a cor é essa. Ele pesquisa muito, ele é um cara inteligentíssimo, um cara muito sério, um colecionador sério, né? Então eu gosto de trabalhar nisso, então em tudo ele participa. A gente troca figurinhas, né? Na realidade eu, o restaurador, o Tadeu, a gente troca muita figurinha. Ele tem conhecimento, eu tenho, então a gente troca informações que pode melhorar para ele tanto quanto para mim também. Essa interação é muito importante, você ter isso com um colecionador de respeito, isso é bacana. Meus carros agradecem. O meu primeiro exemplar de Fiat, eu tinha restaurado ele, vermelho, deixei vermelho Ferrari, diferente da cor original. Na época eu não tinha vontade de ser colecionador, tinha 18 para 19 anos. Aí eu tive que ir para a Itália, num período da minha vida, e esse carro ficou encostado. Aí a turma entrava, brincava, se divertia no carro, imitava que estivesse dirigindo, porque o carro ficou largado, então o pessoal adorava. Parecia parque infantil. Bem diferente esse tema, né? E para falar desse trabalho, recebemos os estudantes de jornalismo João Vitor Vicente e Lucas Venâncio. Bem-vindo, meninos. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Para começar, por que vocês decidiram fazer esse tema? Olha, decidimos num grupo inteiro, obviamente, porque gostamos muito de carros e carros clássicos, carros antigos são muito diferentes porque tem uma conexão, uma emoção por parte de colecionadores e tanto dos restauradores de carros antigos. E queríamos abordar como era
uma reportagem, tínhamos que abordar os dois lados, tínhamos que ter uma gama mais ampla. Então pegamos tanto a visão de um colecionador, mas a orientadora, a professora, queria que a gente se focasse na parte da restauração. Você citou uma coisa muito importante, uma orientadora. Como foi fazer esse trabalho sendo orientado por uma mulher? Olha, porque é um tema bem complexo e que não aparece muito na grande mídia. Sim, nos Estados Unidos tem muito, mas no Brasil tem muito pouco, porque os restauradores têm que comprar peças do exterior, não vendem no Brasil, as peças são muito caras. Então a grande parte dos colecionadores são pessoas mais velhas que querem preservar seu carro e conseguir a famosa placa preta. Em relação à orientadora ser uma mulher, vocês sentiram alguma dificuldade? Não. Teve algo diferente? A diferença nenhuma. A professora super apoiou. Ela super entendia sobre o tema. Super atendia, gostou. A professora Eliane é uma excelente profissional. Essa coisa de homens, mulheres, isso não tem Porque as pessoas diferença. acham muito, né, que mulher não entende sobre carro, então... Inclusive, no grupo de vocês, a gente viu que tem 2 meninas também, né? Elas toparam logo de primeira esse tema? Ou elas não, peraí, vamos pensar em outra coisa depois? Não, toparam tranquilamente, ajudaram, foram lá, filmaram tudo, perguntaram, pesquisaram. Essa ideia de mulheres não gostarem muito de carros, isso é um pouco antigo. Muito antigo, Muito né? antigo. Hoje a gente pode pesquisar, procurar, a gente sempre vai achar o que for, qualquer assunto, seja que assunto for. E tem vários ícones, eu acredito que a gente tem vários ícones femininos que gostam muito de carros também, né? Tem os próprios carros modernizados, restaurados, antigos e tudo mais. E aí vocês pensaram nesse tema desde o início? Não, teve uma grande seleção, a gente focou em vários temas, mas foi eliminando. E todo mundo concordou em ser os carros clássicos, que é um tema que não é muito abordado aqui no Brasil. E toda essa grande... que eu posso falar de coleção, né? Porque hoje todo mundo fala em colecionar quadrinhos, livros, discos de vinil que está voltando, e os carros clássicos, antigos, estão voltando. As pessoas mais velhas preservam esses carros e levam esses profissionais para eles restaurarem, modificarem muitas vezes os carros, que tem uma comparação. Quem gosta de fazer as tunagens de carros, colocar aqueles aerofólio, spoiler, neon, essas coisas, e as pessoas que querem restaurar os carros mais antigos para conseguir a placa preta, para ficar 100% original. E vocês já tinham algum contato antes para fazer sobre isso? Sim, na época eu estava em um curso de fotografia livre de 72 horas. Então eu escolhi como tema do meu ensaio carros antigos. E eu estava indo em feiras que são organizadas com vários carros de colecionadores. E lá eu conheci alguns amigos da minha tia, um mecânico restaurador e um que coleciona alguns carros, que conheceu ela durante a juventude. Então eu consegui esses 2 contatos e esse restaurador, ele conseguiu mais o outro contato de outro restaurador, e os outros 2 nós pesquisamos pela internet. Foi interessante porque a gente conseguiu... Foi um tema que a gente conseguiu chegar de maneira suave. Sim. Ah, legal. Vocês tiveram alguma dificuldade de início? Olha, dificuldade só para agenda, porque eles têm muito carro para trabalhar, eles têm que encomendar peças, e é só peças importadas. Para a pessoa ter uma restauração, a pessoa gasta muito dinheiro, até às vezes chega até 100 mil reais, que é um carro de fábrica hoje em dia, mas a pessoa, um colecionador, quer restaurar porque tem a nostalgia, tem a paixão em si pelo carro. Nós não tivemos muitas dificuldades. Como o Lucas disse, foi mais na agenda, porque era alguns momentos difíceis. Dois dos membros do grupo, nossos colegas, eles tiveram que faltar uma aula, porque tiveram que gravar a entrevista de manhã. Acho que tiveram que faltar as 2 aulas para gravar a entrevista de manhã com 2 dos restauradores. Os horários não eram tão flexíveis. Mas graças ao Bruno Bragrante, quero agradecer ele, o editor. Ele foi super atencioso com a gente. Que legal. Editou, deu algumas opiniões próprias, por isso ele foi colocado nos agradecimentos além de editor. E na sala de edição foi talvez os momentos mais... Vocês tiveram que cortar muita coisa do material bruto ou não? Tivemos que cortar bastante coisa,
Mas é que é interessante, a gente fica com dó de cortar porque as histórias são empolgantes. Muito. As histórias, a empolgação dos restauradores e do nosso colecionador, que a gente pegou a visão dele, eles têm paixão de falar sobre isso. Então é muito difícil ter que cortar. Né? Muito difícil. Vocês fizeram esse doc quando estavam no 4º semestre, né? E agora estão no 7º semestre. O doc atingiu todas as expectativas. E se vocês fossem fazer hoje em dia, mudaria alguma coisa? Olha, na minha opinião, a visão no grupo em geral atendeu às nossas expectativas, foi excelente, tanto na parte da edição, que a gente adorou, e nas histórias, a gente teve paixão de fazer esse documentário, mas hoje em dia a gente mudaria assim algumas coisas. Tem um detalhezinho que deixa olhar de amadurecimento, né, ao longo do decorrer da faculdade. Acredito eu que o doc, na verdade, superou as nossas expectativas, as minhas. Tudo que nós idealizamos, o logo do doc com aquela letra meio de carros assim, metalizada, a gente idealizou tudo aquilo e no final na sala de edição tudo que a gente pensou em acontecer aconteceu e a professora ficou muito satisfeita, o público ficou muito satisfeito e hoje o próprio editor, ele disse também que era meio que tema de TCC. Sim. Então teria sido interessante usar esses dias o tema como um TCC. Eu acho que teríamos feito 30 minutos, assim, um documentário maior, com eles contando mais histórias. Tivemos que cortar muita coisa, assim, que eram muitas outras histórias interessantes. Tanto que no final do documentário, quando passa os créditos, nós temos o colecionador, o Pino, ele conta uma história de um carro que ele deixava do lado de fora de casa e que as crianças foram lá e zoaram o carro todo. Nossa! E é muito... E a gente sentiu que ia ser uma coisa mais engraçada, descontraída, colocar isso. Então o Bruno, ele sugeriu da gente colocar durante os créditos e a gente colocou enquanto passa os créditos. Então a gente teria feito um pouquinho maior. Meninas, infelizmente nosso tempo já acabou. Vocês querem deixar algum contato? Sim, vou deixar meu e-mail, é luquinhasre@gmail.com. Meu e-mail é jcivente@gmail.com. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigado. E se você também quer mandar o seu trabalho aqui para o Espaço Universitário, é só enviar o link para o e-mail tv@câmara.sp.gov.br. E não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/espaco universitário. Até o próximo programa. Tchau! Tchau!